Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Você já invocou o nome do Senhor hoje? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós entramos no Espírito, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, se você invoca o nome do Senhor, você compreende melhor a palavra de Deus. Você abre o seu espírito para que o Espírito de Deus possa falar com você. Vamos invocar o nome do Senhor juntos? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Oh, Senhor Jesus. É muito bom, não é? É muito gostoso invocar o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou. A verdade é que todas as coisas já estão prontas, não é? Se tornou significa então que não se tornará, mas já se tornou. É claro que está falando do futuro, mas é verdade também que todas as coisas já foram cumpridas aqui. Isso significa que a palavra de Deus, ela irá se cumprir totalmente. E o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que Senhor maravilhoso é esse que temos, o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Estamos iniciando hoje o Evangelho de Romanos. O livro de Romanos, escrito por Paulo, é o Evangelho de Deus. Louvado seja o Senhor. O Evangelho de Deus e o Evangelho do Reino de Deus. Olha, esse semestre realmente vai ser muito bom, muito gostoso. Deus tem nos falado de uma maneira rica, doce, poderosa, cheia de vida, a respeito do encargo que nós recebemos de pregar o Evangelho de Deus. Olha como que começa o livro de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É por isso que o primeiro volume aqui é desse livro que vamos ver, o Alimento Diário, o título dele é O Evangelho da Vida, mas o tema do Alimento Diário desse semestre é separado para o Evangelho de Deus. Veja que não é separados, mas é separado. Eu fui separado e você que creu um dia também foi separado para o Evangelho de Deus. Isso é glorioso, não é? Você foi separado para o Evangelho de Deus, meu irmão, minha irmã. Precisamos então tomar esse encargo. E o principal encargo que recebemos na série anterior do Alimento Diário foi com respeito a pregar o Evangelho do Reino dos Céus. Vimos que o resultado final dessa pregação é o que lemos em Apocalipse 11:15. É que o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo. Lembrando que lá em Apocalipse está se tornou, porque em Apocalipse todas as coisas já foram consumadas. Isso acontecerá após o julgamento de Deus sobre as nações no final da grande tribulação. Apocalipse capítulo 11, versículo 18, lemos: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Nesse versículo, há dois assuntos importantes: o julgamento das nações e a premiação dos servos do Senhor. É isso que significa galardão. É um prêmio que o Senhor dará, tanto aos pequenos como aos grandes. Então o texto é claro: o galardão não será somente para os presbíteros ou para os diáconos, mas para todos os santos, tanto pequenos como grandes. Assim podemos concluir que tanto os que têm um nível de vida menor de crescimento,
não é? Como aqueles que já são mais maduros, mais crescidos em vida, serão premiados ou serão galardoados. Na epístola que escreveu aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Lemos aqui, capítulo 1, versículo 1. E comissionado para pregá-lo. Versículos 5 e 15. Vamos conferir aqui na nossa Bíblia. Versículo 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E o versículo 15 diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar também a vós outros em Roma. Paulo estava pronto. Ele estava no Espírito o tempo todo. Ele estava disposto, ele tinha garra, ele tinha um coração cheio de amor. Ele não considerava os esforços necessários para a pregação do Evangelho, mas ele estava pronto para pregar o Evangelho. E você? E eu? Será que temos tal coração? Nós também precisamos estar prontos para a pregação do Evangelho. Todavia, essa comissão não foi concedida somente a Paulo, foi também a nós, não é? O Senhor revelou também a nós o seu Evangelho e nos comissionou para que tenhamos o encargo de anunciá-lo. Está no versículo 5, fala, olha, por intermédio de quem viemos a receber, não foi só Paulo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Que maravilha! Nós também podemos pregar o Evangelho. Essa comissão é para todos os filhos de Deus. Mateus 28 e 19, o Senhor disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, qual é o nosso papel? Qual é a função que o Senhor deu a mim e a você? Pregar o Evangelho. Portanto, isso precisa ser praticado. Eu preciso pregar o Evangelho, pois é a vontade e o mandamento de Deus. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Que maravilha! No mundo de tantas más notícias, você liga a televisão, liga o rádio, abre jornal, puxa, só más notícias. Matou, morreu, atropelou, caiu, quebrou, choveu, inundou, destruição, não é verdade? Mas o Evangelho é a boa notícia de Deus para você. Que maravilha! Deus deu uma boa notícia para você. Como exemplo, para ilustrar isso, podemos criar a publicação do resultado de um vestibular. Não é citar isso aí. Sempre que se publica a lista dos aprovados, as pessoas procuram pelos conhecidos. E muitas vezes, ao achar o nome de alguém, um parente, um filho, um sobrinho, não é? Puxa, a pessoa pega o telefone logo, liga para a família, olha, o fulano passou, que boa notícia, puxa, o fulano passou. Aí vão, pegam aquele jovem, raspam a cabeça dele com muita alegria, muita brincadeira, não é? Por quê? Porque é uma boa notícia. Em outras palavras, essas pessoas transmitiram boas notícias. Da mesma forma, o Senhor deseja que eu e você preguemos o Evangelho de Deus, essa boa notícia, e nos envia para anunciar essa boa nova a todos os homens. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, quem sabe você ainda não creu. Você não pode aceitar passar por essa vida sem receber essa boa notícia. Sabe qual é essa boa notícia? É que você tinha uma dívida impagável para com Deus. Sabe o que é uma dívida impagável? Você não tinha como pagar. Se você vendesse tudo, vendesse todos os seus bens, trabalhasse toda a sua vida, juntasse todo o dinheiro, você não poderia pagar o preço do pecado, porque o preço do pecado é a morte. Mas qual é a boa notícia? O próprio Deus veio como homem e pagou esse preço por mim e por você. Aleluia! O Senhor pagou o preço do pecado por nós. Que grande, que maravilhosa, que boa notícia é essa. É muito gostoso, não é? Uma vez que fomos separados para pregar o Evangelho de Deus, nós precisamos saber qual é o seu conteúdo. Qual é o conteúdo do Evangelho?
Na Bíblia há várias expressões para o Evangelho, tais como o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da Paz e o Evangelho da Graça de Deus. Essas expressões parecem se referir à mesma coisa, porém há uma pequena distinção entre elas. Vejamos então, por exemplo, a diferença entre o Evangelho de Deus e o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho de Deus consiste nas boas novas de Deus pregadas a nós. Acabamos de dizer, merecíamos a morte, merecíamos estar separados eternamente de Deus por causa do pecado, mas o Senhor morreu por nós em nosso lugar. Essas boas novas mostram que Deus tem um reino que vai de eternidade passada, da eternidade passada até a eternidade futura. Confira na sua casa, no livro de Salmos 145:13, e lá em 2 Pedro, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 11. Onde quer que o seu reino, que o reino de Deus esteja, a autoridade e a vontade de Deus são feitas. O desejo de Deus é que o homem faça parte do seu reino. Para que isso aconteça, há necessidade de se pregar o evangelho do reino de Deus, por meio do qual os pecadores podem entrar em seu reino. Essa, portanto, é uma boa notícia. Puxa, eu posso entrar no reino de Deus. Eu posso conhecer todas as coisas, todos os segredos de Deus. Eu me torno filho de Deus, recebo uma nova vida. E Deus não tem segredo para os seus filhos. Todos os mistérios, Deus um dia revelará a nós. E hoje, Ele tem revelado para aqueles que creem e vivem a vida adequada da igreja, os seus grandes e maravilhosos mistérios contidos em sua palavra. Então essa, portanto, é uma boa notícia, não é? Por isso afirmamos que o Evangelho de Deus é para o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho de Deus é para que possamos receber a vida de Deus. E quando nós recebemos a vida de Deus, nós entramos no reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita, onde nós, por obediência, cumprimos o propósito que está no seu coração. Que maravilha! Vamos juntos pregar este Evangelho, praticar este Evangelho em nosso viver. Amém? Olha, se você quer receber o endereço dos nossos locais de reuniões em sua cidade, ou até mesmo a visita de alguém para orar com você, para ler a Bíblia com você, não é? Nós não podemos levar a vida cristã sozinhos, não, cuidado. Nós somos como ovelhas. As ovelhas não podem viver separadas do rebanho. Temos de estar juntos, porque a ovelha é um animal fraco, mas o lobo é muito forte, ele chega e pega a ovelha que está desprevenida. É ou não é? A Bíblia compara o lobo a Satanás, ao diabo, não é? E nos compara a ovelhas, e o pastor quem é? É o próprio Senhor Jesus. E onde estão reunidas essas ovelhas? Estão na igreja. Na sua cidade, quem sabe, tem a igreja. É ou não é? Venha se reunir conosco. Escreva para nós, entre no Fale Conosco, diga em qual cidade você mora, estaremos fazendo contato, tá bom? Até amanhã, Jesus é o Senhor.